Marcos, capítulo 1, vamos ler do versículo 1 até o versículo 11. O telão pode nos ajudar também, né? Mas se você trouxe a sua Bíblia, eu prefiro que você acompanhe pela sua Bíblia, mas se você não trouxe, pode acompanhar também pelo telão. Diz a palavra de Deus para nós em Marcos, capítulo 1, do versículo 1 até o 11. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, conforme está escrito na profecia de Isaías: Eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Saíam a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, e confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. As vestes de João eram feitas de pelos de camelos, ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. E pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Naqueles dias veio Jesus de Nazaré, da Galileia, e por João foi batizado no Rio Jordão. Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se, e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz dos céus: Tu és o meu Filho amado, em ti me comprazo. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor, graças te damos pela tua palavra, Senhor. Nós estamos alegres, felizes, satisfeitos com a tua palavra, porque ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, Senhor. Muito obrigado, porque ela é nossa amiga, nossa companheira do nosso dia a dia. Nós nos espelhamos nela e mais uma vez o teu Espírito Santo há de lançar luz sobre o nosso entendimento, para nós entendermos a tua palavra, Senhor, que é infalível, sim, e imutável também. Muito obrigado pelos irmãos, os amigos, os visitantes que estão aqui nessa noite, que já puderam participar desse culto de adoração, de louvor e de gratidão também, como nós ouvimos esse testemunho aqui, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Agora a tua palavra, mais uma vez, será ministrada aos nossos corações. Bendito seja o teu santo nome, Pai, em nome de Jesus. Amém. Assentem-se, queridos. Bom, queridos, o livro de Marcos, ele é conhecido como o Evangelho do Servo de Deus. Alguns outros títulos, mas quem escreveu Marcos, nós já sabemos, né? Marcos foi o próprio Marcos, ou então João Marcos. João Marcos escreveu o Evangelho de Marcos, 16 capítulos. Apenas 16 capítulos. O menor dos evangelhos. Vocês sabem que nós temos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, o livro de Marcos é o menor dos evangelhos. E nós temos uma tríade: Mateus, Marcos e Lucas, são conhecidos como os evangelhos sinóticos, ou parecidos, semelhantes. E a maioria daquilo que se encontra, tem um gráfico, depois nós vamos trazer ainda nas administrações, mostrando as porcentagens que há de conteúdo nos 3 evangelhos. Mas Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito. Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito. E quando Mateus e Lucas escreveram os seus evangelhos, eles puderam ter um auxílio do evangelho de Marcos, porque ele já estava escrito.
E Marcos também, ele era discípulo de Pedro, do apóstolo Pedro. Pedro, ele não tem nenhum evangelho escrito, mas os entendidos, os teólogos falam, e há escritos sobre isso, de que Pedro, ele praticamente ditou o livro para que Marcos escrevesse. Então, olha a preciosidade que nós temos em mãos, queridos. Olha a preciosidade, o valor e a profundidade. Pedro, aquele discípulo impetuoso, aquele discípulo sanguíneo, 1000 por hora, aquele discípulo que fez tantas perguntas para Jesus, perguntas nas quais nós somos devedores de tantas compreensões. Então, apenas essa pequena introdução, esses pequenos detalhes sobre o livro de Marcos. Nós vamos continuar falando um pouco mais sobre Marcos. Mas, queridos, pensando nessa noite, sobre esses versículos que nós lemos, nós podemos ver sobre o princípio do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. O princípio do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Aqui nós já podemos ver, no início, Marcos dizendo, versículo 1, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então, amados, nós vemos aqui Marcos falando do Evangelho do Senhor Jesus. Mas o que significa a palavra Evangelho? Qual é a importância do Evangelho para as nossas vidas? Então, queridos, o que é o Evangelho? O Evangelho, ele primeiramente, ele é um termo já conhecido, no primeiro século, na igreja primitiva, a palavra Evangelho já era bem conhecida, tanto conhecida no meio dos judeus, como também no meio dos gentios. Os gentios, por exemplo, eles conheciam o Evangelho em 3 situações. Primeiramente, quando nascia o filho do imperador, um provável substituto de César, então eles tinham o Evangelho. Ou então, quando Roma voltava de uma guerra, então o general, o próprio imperador, ele chegava nas cidades com as boas novas, dizendo da vitória, se fazendo ali uma escalada triunfal, entrando na cidade, mostrando os prisioneiros e tudo mais. Isto era sinônimo de boas novas. Então, quando tinha-se um novo imperador também, o Evangelho, as boas novas também eram promulgadas. Agora, no contexto dos judeus, os judeus também, eles esperavam boas novas, pois a palavra Evangelho significa boas novas. Boas novas. Ou então, nós podemos ir para Isaías capítulo 40, versículo 1 ao 10, e podemos ver um pouquinho mais sobre o que Marcos quis dizer aí para nós. Olha o que diz: consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai benignamente a Jerusalém e bradai-lhe que já a sua milícia é acabada, que a sua iniquidade está expiada, e que já recebeu o dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. Voz do que clama no deserto, falando de João Batista, preparai o caminho do Senhor, endireitai o ermo, vereda ao nosso Deus. Todo vale será exaltado. Olha o Evangelho aqui. Todo vale será exaltado, todo monte e todo outeiro será abatido, e o que é torcido se endireitará, e o que é áspero se aplanará, e a glória do Senhor se manifestará a toda a carne. Juntamente haverá, pois a boca do Senhor o disse. Uma voz disse: clama. E alguém disse: o que é de clamar? Toda a carne é como a erva, e toda a sua beleza é como a flor do campo. Seca-se a erva e cai a flor,
soprando nela o Espírito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva, cai a flor. Continuando, né? Versículo 9. Tu, ó Sião, que anuncia boas novas, ou seja, tu, ó Sião, que anuncia boas novas, ou seja, o Evangelho. Tu que anuncia boas novas, sobe ao monte alto. Tu, ó Jerusalém, que anuncia boas novas, ou seja, o Evangelho. Levanta a tua voz fortemente, levanta, não temas, e diz à cidade de Judá. Então, o povo de Israel, eles estavam esperando pelo Evangelho, por essas boas novas. Eles esperavam pelo um Messias triunfal, pelo um Messias no qual viria tomar o reinado de César e faria da nação de Israel um povo livre. E ainda Isaías, nós podemos ver no capítulo 52, versículo 7, quão formosos são os montes, os pés dos que anuncia as boas novas, ou seja, o Evangelho, que o faz ouvir a paz, do que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação. Amém, queridos? Ainda, Isaías 61, versículo 1, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar o Evangelho, para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração e proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Aí, queridos, Marcos 1:1, sobre esta mensagem, sobre esse embasamento de mensagem que Marcos ele diz, no princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Filho de Deus. Aqui, Marcos está dizendo o seguinte, que Jesus Cristo realmente é Deus, Filho de Deus. Os Césares, os gentios pensavam que quando nascia um filho de César, estava se nascendo um filho de Deus. Mas Marcos está dizendo que Jesus Cristo é o verdadeiro e autêntico Filho de Deus. Porque eles tinham César como um Deus, né? Um dos deuses, um dos tantos deuses que existia naquela época. Mas como nós vimos na pergunta e resposta da semana passada, quem é Deus? Né? Nós vimos ali que só há um Deus que criou todas as coisas, que criou os seres humanos, um Deus que é infinito, um Deus que é soberano, um Deus que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Então, amados, Jesus, ele é apresentado aqui para nós como o Evangelho de Jesus Cristo, aquele que trouxe o Evangelho, boas novas. Eu pergunto para você, você já foi alcançado pelo Evangelho do Senhor Jesus? Ou você foi simplesmente alcançado por uma religião? Não. Nós, antes de tudo, fomos alcançados pelas boas novas de salvação. A salvação chegou à minha vida, chegou na sua vida. Então o Evangelho é a boa notícia de que através da vida, preste bem atenção, se você pudesse anotar, seria tão bom. Eu preparei uns slides, mas não consegui deixar para vocês. O Evangelho é a boa notícia de que através da vida, morte e ressurreição de Jesus, o homem pode obter a salvação tão esperada. Então, o que é Evangelho? É morte, sepultamento e ressurreição de Jesus. O Evangelho que nós pregamos é o Evangelho baseado na morte de Jesus, na redenção, na reconciliação, na justificação. É por isso que, tendo esse entendimento da importância da morte de Jesus para a nossa salvação, porque Jesus salva e Ele salva sozinho, Ele salva sem a ajuda de ninguém, porque Ele pagou um alto preço para nos salvar, para nos livrar do inferno, nos livrar da morte eterna, da morte espiritual.
Então o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, Paulo diz. Primeiro do judeu, depois do grego ou do gentil. Então o evangelho é o poder de Deus, continua sendo esse mesmo poder que salva, que transforma, que redime, que restaura a vida do mais vil pecador. Amém, amados? Louvado seja Deus. Então, versículo 2, Marcos ele diz o seguinte, falando sobre João Batista, conforme está escrito na profecia de Isaías. E é interessante que Marcos, ele faz vários relatos aqui do Antigo Testamento, né? O embasamento do escrito de Marcos é baseado em dezenas, centenas de passagens do Antigo Testamento. Se você tem aí, por exemplo, uma Bíblia com concordância, né, com uma pequena concordância no rodapé, você pode acompanhar essas verdades. Só aqui no versículo 2, nós temos duas referências bíblicas. Temos uma referência, na qual nós já podemos ler, versículo 2, como está escrito na profecia de Isaías: eis aí, envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho, o qual preparará o teu caminho. Ou seja, Isaías, ele profetizou até sobre a vida do precursor de Jesus, aquele que veio antes, aquele que veio preparar o caminho para Jesus. João Batista, o profeta Isaías, profetizou também. Malaquias também, versículo 3, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Versículo 4 diz para nós, apareceu João Batista no deserto, pregando batismo de arrependimento para remissão de pecados. Versículo 5, saíam a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. As vestes de João eram feitas de pelos de camelos, ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Então, esse João Batista, ele apareceu pregando o batismo para o arrependimento. Preste bem atenção. O batismo de João é diferente do batismo que nós pregamos hoje. O batismo de João, ele era para o arrependimento. É para um arrependimento futuro. É claro que alguns confessavam os seus pecados. Ele mesmo diz, raça de víbora, produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Né? Ou seja, havia uma expectativa de que aqueles que estavam sendo batizados por João Batista no Rio Jordão, eles iriam ter uma vida reta, uma vida íntegra. Mas hoje não, o batismo cristão, ele é diferente. Hoje ele é ministrado para quem já se arrependeu, para quem já foi transformado pelo Evangelho, para quem já foi alcançado pelo Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Hoje prega-se o batismo para quem já se arrependeu, para quem já experimentou da salvação em Cristo Jesus. A palavra de Deus mesmo diz para nós, aquele que crê, não é mesmo? E for batizado. Então nós entendemos pela palavra de Deus que o batismo é para quem crê, para quem já creu, pois Jesus, ele já consumou a obra da cruz. Amém, queridos? Isso é muito importante, é coisa de principiantes, não é mesmo? Classe de principiantes, de catecúmenos. A palavra catecúmeno significa principiantes, aqueles que estão começando na fé, aqueles que são indoutos, como diz a palavra de Deus. Então o Evangelho, graças a Deus por esse Evangelho, porque o Evangelho do Senhor Jesus Cristo chegou a mim, chegou a ti. Nós vamos ver que no Evangelho de Marcos, Paulo diversas vezes fala sobre esse Evangelho. Depois que João foi preso, Jesus, versículo 14, depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia proclamando o Evangelho de Deus. Aí Marcos começa a dizer da proclamação do Evangelho pelo Senhor Jesus Cristo. Versículo 15, o tempo está chegado, dizia ele,
O reino de Deus está próximo. Arrependem-se e creiam no Evangelho. Olha o 8,35. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Então, amados, é tão bom ter esse entendimento de que hoje nós cremos no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Nós cremos em Cristo como nosso único e todo suficiente Salvador. Louvado seja Deus pelo Evangelho, porque Ele chegou a ti e chegou a mim. Nós somos salvos hoje pelo poder do Evangelho. Olha o versículo 7. E pregava dizendo, após mim vem aquele, o batismo de Jesus. E pregava dizendo, após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. Olha a humildade e a humilhação deste homem. Geralmente na época de Jesus, os discípulos, eles não faziam isso, eles não desatavam a correia das sandálias. Não era função dos discípulos fazerem essa função. Até os próprios escravos, eles não tinham obrigação de desatar as sandálias dos seus senhores. Mas nós temos aqui esta palavra de Jesus, de João Batista, perdão, dizendo que ele não era digno de desatar as correias das sandálias de Jesus. João Batista, um grande exemplo de um personagem de Deus para nossas vidas. Este homem, ele mesmo disse, ele é maior do que eu. Ele é maior do que eu. O Evangelho de João registra que ele diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas é interessante, amados, que depois Jesus diz, falando sobre João Batista, que não há outro maior nascido entre mulheres que não seja maior, que seja maior do que João Batista. Olha quanta honra João Batista recebeu. Quanta honra ele recebeu. Então, queridos, este homem veio como precursor, batizando para o arrependimento. Versículo 7, ele faz essa declaração muito profunda, essa confissão profunda. Não sou digno de desatar-lhe as correias da sandália. Versículo 8, eu vos batizo com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Isso aconteceu, nós sabemos, em Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, quando ali o dom do Espírito Santo, o selo do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, ele chegou nas nossas vidas, quando nós fomos autenticados, quando nós recebemos uma garantia de que realmente nós somos de Deus, somos salvos pelo Senhor Jesus Cristo, pelo Espírito Santo que habita em mim, que habita em ti. Aquele que não tem o Espírito Santo, esse tal não é dele, diz Paulo. Então, esse batismo, essa plenitude do Espírito chegou a mim, chegou a você. E chegou de maneira inicial no dia de Pentecoste. Olha o versículo 9. Naqueles dias veio Jesus de Nazaré, da Galileia, e por João foi batizado no Rio Jordão. Nós podemos prestar atenção aqui, que Marcos, ele não fala sobre o nascimento de Jesus, como Mateus e Lucas discorrem tão bem e tão profundamente. Marcos, ele vai direto para o ministério terreno de Jesus, ou seja, quando Jesus já tinha aproximadamente 30 anos. Ele não discorre sobre a sua infância, mas ele discorre sobre o seu ministério. Ele realmente, com Pedro, eles ficaram muito empolgados com a vida, com a paixão do Senhor Jesus Cristo. Naqueles dias veio Jesus de Nazaré. Outra coisa, queridos, Jesus vindo de Nazaré, uma pequena cidade.
Nós sabemos que ele não nasceu em Nazaré, que ele nasceu em Belém, de Judá, da Judéia. Mas ele se criou em Nazaré, cidade pequena, cidade sem vulto nenhum. Veio Jesus de Nazaré, da Galileia, e por João foi batizado no Rio Jordão. Ele saiu lá do norte. Vamos apresentar ainda mapas para vocês aqui. Veio lá do norte, desceu ao sul, e ali no sul ele foi batizado. Foi batizado por João Batista. E diz o versículo 10: logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se. Logo, ou seja, Jesus, logo ao sair da água, os céus rasgaram-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz dos céus: tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Sabe, queridos, essa passagem aqui ela é muito profunda, e necessário nós entendermos esse registro aqui do batismo de Jesus. O batismo de Jesus fala um pouco para nós sobre a Trindade. Não é a pergunta que nós dessa semana? Olha aqui, ó. Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se, Jesus descendo, os céus rasgaram-se, a segunda pessoa, o Espírito Santo, descendo como pomba sobre ele. Então ouviu uma voz do Pai. Ou seja, nós temos aqui a figura da Trindade, a Trindade se manifestando aqui no batismo de Jesus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas prestemos atenção nestas palavras aqui de Deus, direcionada para aqueles que estavam ouvindo, aqueles que estavam ali no Rio Jordão. Então foi ouvida uma voz dos céus: tu és meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Qual é o maior prazer de Deus? É Jesus Cristo. O maior prazer de Deus é Jesus Cristo. A Trindade, queridos, ela é completa. A plena satisfação, Tim Keller, no livro A Cruz do Rei, ele fala sobre isso. Nós vamos estar discorrendo muito sobre esse livro aqui, sobre Tim Keller, sobre a Cruz do Rei, que fala exatamente sobre o livro de Marcos. E o primeiro capítulo de Tim Keller, falando sobre a dança, ele discorre sobre essa felicidade plena de Deus, sobre esse prazer completo de Deus na Trindade. Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, eles se realizam nesta comunhão que eles têm um com o outro. Sabe, amados, Deus não precisa de mais ninguém. Ele não precisa de mim. Ele não precisa de você. Ele não é um ser solitário. Não. Ele é autossuficiente. A Trindade tem realização própria. Nos criou para a sua glória. Nós fomos criados para a glória de Deus. O grande convite do Evangelho é para nós desfrutarmos da comunhão com a Trindade. Quando nós desfrutamos da comunhão com a Trindade, nós descobrimos assim, o sentido da vida, o sentido da existência. Um cântico no passado: é satisfação, é ter a Cristo, não é melhor prazer já visto, eu por Jesus, agora sinto satisfação sem fim. Desafinei, mas cantei. Tão antigo esse cântico: satisfação é ter a Cristo, não há prazer maior, não há felicidade maior. Nós que fomos alcançados pelo Evangelho do Senhor Jesus Cristo, precisamos entender de que a Trindade nos completa. O Espírito Santo, ele vive em mim, vive em ti. A palavra de Deus diz que aquele que habita em mim, ele tem ciúmes. Aí sim, nos relacionando com o Pai, com o Filho, nós podemos encontrar sentido para nossas vidas. Mas qual é a nossa tendência? É nós relacionarmos com os prazeres desse mundo.
com os prazeres passageiros, como foi ministrado nos 12 dias. Mas o grande convite do Evangelho é para nós encontrarmos satisfação em Deus, satisfação na Trindade, pois o Espírito Santo Consolador, aquele que mostra, que nos faz lembrar de tudo aquilo que Jesus disse, de tudo aquilo que Jesus ministrou, aquele que realmente produz bons resultados, resultados contextualizados nas nossas vidas. Queridos, Ele é o mesmo, amém? Nosso Deus é o mesmo, bendito seja o seu santo nome. Amados, como que está a sua comunhão? Você que já foi alcançado pelo Evangelho do Senhor Jesus, como que está a sua comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo? A Trindade está sendo suficiente para você? E este é meu Filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu tenho prazer. O maior prazer de Deus está no seu Filho Jesus Cristo. Pelo Espírito Santo, nós podemos ter prazer em Deus, prazer no Filho, prazer nas coisas de Deus. E nós poderemos viver na Trindade, encontrando um sentido para nossas vidas. Quer dizer, para todos que estão aqui nessa noite, nós precisamos do Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Quando você é alcançado por esse Evangelho, pois o Evangelho te transforma, ele muda a sua mente, o seu raciocínio, o seu senso crítico, a sua maneira de ver vida, a sua maneira de examinar o presente século, vai nos mudando, nos moldando, vai mostrando para nós que a verdadeira felicidade está em Deus, está em conhecer o Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Fica aqui um grande desafio para nós termos relacionamento com o Filho de Deus, Jesus Cristo, o Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. É possível, pois a Trindade fez tudo o que nós precisamos para sermos de Deus, para pertencermos a Ele e para vivermos nessa dimensão espiritual. O Senhor te abençoe, que você encontre realização na sua vida em Jesus Cristo. Que a sua maior satisfação chame-se Jesus, o amado da tua alma, da sua existência. Amém? Vamos ficar em pé, vamos cantar com o Ministério do Louvor uma canção?